Saúdo a todos com a paz. Que a graça e a misericórdia de Deus alcance as nossas vidas e que nós possamos receber da graça do Senhor para meditar na palavra do Senhor, nosso Deus. Eu te convido a meditar comigo no livro de Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 4 a seguir. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco nesta ocasião. Em nome de Jesus, que você possa receber da palavra de Deus. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reino e sacerdote, para o seu Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro, convosco nas aflições, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Amém? João recebeu a revelação do Senhor Jesus quando ele estava exilado na ilha de Patmos, condenado pelo amor que ele tinha em Jesus e por ser testemunha viva do poder de Deus e de testificar de Jesus, ele estava condenado à morte na ilha de Patmos. E ele, nessa ilha de Patmos, ele teve a visão gloriosa, a revelação do Apocalipse. O Apocalipse é a revelação que Deus deu a João. E o próprio Jesus, quem disse para que João escrevesse tudo aquilo que estava vendo e enviasse as cartas às 7 igrejas da Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então, João, ele escreveu tudo quanto o Senhor lhe mandou escrever. E no nome de Jesus, ele escreveu essas cartas a essas 7 igrejas da Ásia. O próprio Jesus falando com essas 7 igrejas. Essas 7 igrejas receberam essas cartas, esse testemunho do Senhor Jesus. Mas essas cartas também são para nós hoje, nos nossos dias atuais, porque se refere a todo cristão. Então vamos meditar em nome do Senhor Jesus. João escreve carta às 7 igrejas da Ásia. As cartas de João chegaram às igrejas da Ásia por meio de mensageiros confiáveis que viajaram para a cidade específica. João escreveu as cartas.
Então, João escreveu as cartas que Jesus lhe deu as palavras para que ele escrevesse, porque era o próprio Jesus falando com cada igreja, e foram levadas através de pessoas confiáveis. Essas cartas chegaram até as mãos daquele que deveria ser o pastor da igreja. Cada carta tem um padrão semelhante, com uma saudação, uma descrição de Cristo, uma aprovação de Cristo ou uma condenação, uma promessa para os vencedores. As 7 igrejas do Apocalipse estão localizadas, hoje em dia, na atual Turquia, na região da antiga Ásia Menor. A cidade hoje são importantes sítios arqueológicos e turísticos. Então, hoje, só são sítios arqueológicos e turísticos, o que antes eram grandes cidades. As cartas foram enviadas pelo apóstolo João, por ordem de Jesus, às 7 igrejas da Ásia, enquanto estava exilado na ilha de Patmos. As mensagens destas cartas não se limitam apenas ao contexto histórico destas igrejas, mas têm lições permanentes para os cristãos em todo o mundo que querem viver a fé em Jesus e manter-se fiel a Deus. Podem ser aplicadas aos desafios enfrentados pelas igrejas e indivíduos hoje, incentivando a ter um relacionamento sério com Deus, sem se aderir a práticas religiosas superficiais e falsas, mas ao verdadeiro Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Você quer vir comigo meditar na palavra do Senhor, nosso Deus? Em nome de Jesus, vem comigo. Apocalipse capítulo 2, o versículo 1 a 7, é a primeira carta, a carta a Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não suportam os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobristes que eram mentirosos. Tem perseverança, e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei sobre ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, a carta que João enviou a Éfeso, João escreveu, mas quem mandou a carta foi Jesus. Jesus quem deu essas palavras para João escrever. Jesus, o próprio Jesus, falando com a igreja de Éfeso, né? O próprio Senhor Jesus falando com a igreja de Éfeso. E no início da carta, né, escreve: aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E ainda ele fala: conheço as suas obras. O Senhor é aquele que conhece, que vê, que contempla, que enxerga. Então não tem coisa melhor do que nós saber que Deus está vendo, que Deus está contemplando, que Deus, ele
ele não se mostra negligente aquilo que nós estamos sofrendo ou que nós estamos passando. Ele conhece, ele vê, ele contempla. Assim como ele disse à igreja de Éfeso, né? Ele sabe, ele conhece todas as coisas. Tudo passa pelo conhecimento de Deus. Então, tudo que você está passando, Deus sabe. Deus contempla e Deus vê. O período da igreja de Éfeso é quando a igreja sai de Jerusalém e se espalha. Acontece a perca do primeiro amor. Vive o tempo do abandono, o esquecimento do primeiro amor. Então, a igreja de Éfeso saiu de Jerusalém naquela chama, naquele poder, naquela graça e naquela unção. Mas com o passar do tempo, esqueceu o primeiro amor. Abandonou as primeiras obras, as primeiras práticas. Irmãos, como é difícil perseverar e continuar fazendo aquilo que aprendemos do Senhor fazer. Aqui essa igreja abençoada, que o Senhor mesmo falou que tem perseverança e que havia sofrido e não desfalecido, mas tinha deixado o primeiro amor. E quantas pessoas que deixam de viver aquela chama, aquele amor que sente pelo Senhor Jesus. Quando a pessoa se converte, a pessoa vem a Cristo, a pessoa se entrega a Deus e começa a amar Jesus de coração, começa a amar Jesus com toda a sua alma, mas ao passar do tempo começa a esquecer, começa a se aderir aos costumes, às outras práticas, outras coisas, e vai deixando para trás o verdadeiro amor, o princípio de tudo, e vai sendo esquecido. A igreja que abandona o seu primeiro amor, mas foi reconhecida pelo trabalho e perseverança. Então essa igreja tinha trabalho, essa igreja tinha perseverança, mas havia esquecido o primeiro amor. Aquela chama que esquentava o coração, aquele amor profundo pelo Senhor Jesus, aquele amor que acontecesse o que acontecesse, continuaria firme na presença de Deus, foram ficando para trás e foram sendo abandonados. Éfeso era uma cidade formosa, e famosa também pelo templo de Ártemis, que era a deusa da fecundidade. E a população se dava muito a feitiçarias. Então, essa igreja tão forte, tão poderosa de Éfeso, que tinha perseverança e que tinha boas obras, mas vai abandonando o primeiro amor. Porque quando se recebe de Deus, a pessoa está naquele auge, esquenta o coração, e a pessoa ama profundamente a Jesus e é capaz de tudo para agradar a Deus. Mas com o passar do tempo vai se deixando se levar e até se esfriar o seu grande amor pelo Senhor, abandonando o amor que tinha tão forte por Jesus. Vai fraquejando na fé e aí acaba abandonando. Deixando de fazer aquilo que o Senhor tem entregado nas suas mãos, deixando de valorizar as coisas de Deus. Então, que lição maravilhosa que essa carta nos dá. E tem promessa para aqueles que perseveram. Lembra-te de onde caíste, arrepende, pratica as primeiras obras. Então o Senhor dá uma oportunidade de arrependimento. O Senhor dá uma oportunidade para poder voltar atrás e começar de novo, praticar de novo. Porque enquanto há vida, há esperança. Então é tempo ainda de se voltar às primeiras obras,
Aquele tempo que você fazia tudo por amor a Deus, não tinha o que impedia você ir para a igreja, não tinha o que impedia você orar, não tinha o que impedia de você adorar a Deus, testificar de Jesus. Esse é o primeiro amor, né? Você fazer aquilo do seu coração, da sua alma, de todo prazer para Deus. E mesmo essa cidade sendo tão famosa com esse templo de Ártemis, mas eles foram fracassando, porque foram apagando e deixando para trás. Sabe aqueles que começam bem e depois terminam mal? Começam a todo vapor, começam com todo amor, começam com toda vontade, começam com todo desejo, mas depois vão se esfriando, né? E vão abandonando a fé, vão abandonando os princípios, vão abandonando a palavra, vão abandonando a oração. Essa palavra é para todos nós, irmãos, todos nós. Nós temos que cuidar para não abandonar o primeiro amor, para isso continuar sendo forte dentro de nós, porque o mundo nos convida a tantas coisas, nessa vida que nós levamos, há tantas coisas que querem tirar a atenção que nós temos com o Senhor, para que nós venhamos abandonar as coisas de Deus. Às vezes você fala, eu fazia, mas hoje eu não faço mais. Eu orava, hoje eu não oro mais. Eu jejuava, hoje eu não jejuo mais. Eu pregava, eu visitava, eu fazia, não faço mais. Então, tem abandonado o primeiro amor. Que triste. Tens, porém, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, que eram as heresias, as práticas sexuais, as coisas erradas. Então, eles praticavam o bem, tinham perseverança, tinham fé, mas abandonou o primeiro amor. Se deixa levar. Então, meu irmão, minha irmã, não se deixe se levar pelas situações, pelas ocasiões, por tudo aquilo que quer tirar de nós esse bem maior que é o primeiro amor, aquele amor quente, caloroso que nós temos pelo Senhor Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então o Senhor Jesus dá o direito de vencer. Jesus dá o direito de se tornar vencedor. Então é uma batalha. Então, batalhe para você não abandonar o primeiro amor e você ser um vencedor. Em nome de Jesus Cristo. A segunda carta está em Apocalipse, capítulo 2, o versículo 8 a 11. Que é a carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas coisa que estás para sofrer. Escuta, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Então, a segunda carta foi à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna. Isto diz o primeiro, o último, que foi morto e reviveu. Quem que é esse? É Jesus. É o Senhor. É o próprio Jesus falando com a igreja
de Esmirna: conheço as tuas tribulações e a tua pobreza, mas tu és rico. Olha que interessante. Jesus relatando que aqueles irmãos em Esmirna, eles sofriam tribulações e viviam em alguma pobreza, mas eles eram ricos de Deus, rico da graça do Senhor, do Espírito Santo de Deus. O período da igreja de Esmirna é o período de mirra, onde exalava o cheiro da perseguição. Foi o tempo onde houve muitos mártires pelo poder de Roma. Esmirna foi uma igreja perseguida. Perseguida. Por isso que Jesus falou: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Esmirna foi uma igreja que foi muito perseguida. Houve muitos mártires nessa época, nesse tempo. Muitos morreram por amor a Cristo. Era a mirra que exalava o cheiro da perseguição. E ainda hoje, muitos no mundo ainda são perseguidos por amor a Cristo. Muitos nesses países que não professam o Cristo, que não creem no Senhor, perseguem os cristãos, matam. Ainda hoje existem mártires que são martirizados pela fé em Jesus. E Esmirna era uma igreja que sofria muito. Mas Jesus disse: tu não és pobre, tu és rica. Porque nessa terra pode ser perseguida, nessa terra pode ser maltratada. Mas tu tens um tesouro glorioso no céu. A igreja de Esmirna. Conheço a sua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Então haviam aqueles que se infiltravam no meio da igreja somente para perseguir, somente para descobrir aonde estavam aqueles que criam no Senhor Jesus, para trazer a perseguição, para martirizar. Então eles se diziam judeus, mas não eram judeus. Já viviam isso, da falsidade, dos falsos, que se embutiam no meio para poder perseguir a igreja do Senhor Jesus. E Jesus ainda fala na sua carta, que João escreve: escuta, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha que peso, irmãos, para esta igreja de Esmirna. Uma tribulação, provação, de prisão, de martírio. E o próprio Jesus disse que era até a morte, quer dizer, certamente iriam morrer. Muitos iriam morrer. Muitos iriam ser martirizados, sim. Mas que a coroa da vida já estava preparada. Que coisa. Tereis uma tribulação de 10 dias. E nós sabemos, irmãos, que tribulação, quantos cristãos padecem e sofrem, não como esses irmãos aqui de Esmirna, que foram martirizados, levados até a morte. Mas hoje nós vemos tanta tribulação. Quantos são provados? A Bíblia fala que
os que são puros, purifique-se mais. O que é limpo, limpe-se mais. E serão provados, embranquecidos. Então, quanta provação existe? Mas assim como tem um começo, tem um fim. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para nos dar vitória em todas as nossas tribulações. Mas a igreja aqui de Esmirna sabia que a morte esperava. Porque a perseguição contra a igreja era avassaladora, era terrível. No Império de Roma, contra os cristãos, contra aqueles que serviam a Deus, contra aqueles que testificavam o amor por Jesus Cristo. Hoje nós podemos se alegrar porque temos liberdade para falar no nome de Jesus. Temos liberdade para glorificar a Deus, para louvar ao Senhor por todos os seus benefícios. Mas os irmãos aqui de Esmirna pagavam com sua própria vida, martirizados, levados a um sofrimento terrível. Você que tem uma Bíblia nas suas mãos, valorize essas palavras, porque custou sangue de irmãos, de pessoas que desceram por amar a Jesus Cristo. Custou o sangue do Cordeiro de Deus que deu a sua vida por nós. Então, valorize a fé que podemos ter no Senhor Jesus. Oramanda Candarabassurianda. Esmirna, a igreja que sofreria perseguições. Enfrentou perseguições, mas permaneceu fiel. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de maneira alguma sofrerá o dano da segunda morte. Porque a primeira morte é a morte natural, a morte em que se desce a sepultura. A segunda morte são aqueles que não se salvaram ser lançados no lago de fogo, juntamente com o diabo. Então, quem vencer? Por isso, eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor te convida a vencer, a ser vencedor. Assim como foi a igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso, que teve os vencedores. Então o Senhor nos chama para vencer. Não se abaixe diante dessa luta, dessa provação. Não se abaixe diante da dificuldade que você tem passado. Mas vença e seja vencedor em nome de Jesus Cristo. A terceira carta é a carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a sua fé em mim. Mesmo nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tem alguma coisa contra ti. Tem aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-as a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois senão, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Que coisa linda, né, irmãos? A igreja de Pérgamo foi o período que se tornou fortaleza. A igreja que todos queriam ser cristão. Então,
A igreja de Pérgamo foi o tempo em que todo mundo queria ser cristão, todo mundo queria se aderir à igreja, queria vir para a igreja. Então a igreja começou a perder a santidade. A igreja adere a falsas doutrinas. Pérgamo era considerado o trono de Satanás por causa do culto ao imperador. Eles adoravam o imperador. Por isso que Jesus falava que era onde habitava o trono de Satanás. Porque o Deus deles era o imperador. O imperador romano era o Deus que o povo servia. Então, a palavra de Deus fala que muitos queriam ser cristãos, queriam estar na igreja, queriam dizer que adorava Jesus, mas adorando o imperador, deixando a santidade, se aderindo a heresias, a práticas erradas, como a doutrina dos nicolaítas, que ensinavam doutrina consideradas contrárias ao evangelho, que eram heresias cristãs primitivas, e doutrina associada à imoralidade sexual, banquete de ídolos, que foi condenado pelo Senhor. E essa era a doutrina dos nicolaítas. Mas Jesus confrontou a resistência a falso ensinamento, como o de Balaão e os nicolaítas. Então, existiam aqueles que se aderiam às doutrinas dos nicolaítas, a doutrina de Balaão, e existiam aqueles que confrontavam e que existiam e que não se misturavam. Por isso que a palavra de Deus fala: tenho contra ti, que tem aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Então, Balaão ensinou para Balaque que não poderia amaldiçoar o povo de Israel, mas poderia fazer eles pecar com a sexualidade, trazendo mulheres voal para eles, que faziam cultos a deuses estranhos, para que eles tivessem práticas sexuais e se afastassem de Deus e fossem punidos pelo Senhor. Então, Balaão ensinou Balaque a pôr tropeço em Israel, a fazer Israel pecar contra Deus. Assim tinha na igreja de Pérgamo aqueles que viviam as práticas erradas, as práticas imorais, aqueles que cometiam torpezas, horrores, depravacidade, coisas imorais. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com uma espada na minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus ele começa a carta dizendo que ele é o que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus é aquele que tem o poder da espada afiada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a espada afiada de 2 gumes. Por isso que muitas vezes hoje nós vemos que a palavra de Deus em muitos lugares ela é rejeitada. E muitas vezes a pessoa não dá tempo para a palavra, não dá tempo para ouvir a instrução da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que é a espada afiada de 2 gumes que corta para lá e para cá. E muitas vezes a pessoa quer somente adorar, agradecer a Deus e não quer ouvir a palavra. Porque sabe que a palavra é martelo que esmiuça a penha.
A palavra, a espada afiada de 2 gumes que corta para lá e para cá. E Jesus diz: com a espada na minha boca. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Então, aos vencedores, novamente, vencedores em Pérgamo, mesmo no meio, de tanta dificuldade, falta de santidade, pessoas se aderindo ao mundanismo, as coisas erradas, mas ainda dali, ainda o Senhor tira um remanescente, a um grupo vencedor, que consegue vencer. E o Senhor, ele diz que ao vencedor, ele dá do maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome. Então, cada um que for vencedor receberá uma pedra branca com um novo nome. Qual será o meu novo nome? Qual será o seu novo nome que receberá nessa pedrinha branca? Aquele que conseguir vencer, que for o vencedor. A quarta carta está em Apocalipse capítulo 2, versículo 18 a 29, que é carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as suas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, com o seu ensino. Ela engana os meus servos, seduzindo a coisa sacrificada aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo, porém, a vós, os demais, que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Tiatira, a quarta igreja, ela foi elogiada pelas suas últimas obras, mas também ela foi criticada por tolerar a falsa profetisa Jezabel, que promovia a idolatria e a prostituição espiritual. Então, Jesus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente, essa igreja, ela foi elogiada, mas também ela foi criticada por tolerar Jezabel. E quantos no dia de hoje toleram Jezabel? Falsa profetisa,
que promove idolatria e prostituição. Então, quantos hoje estão envolvidos em prostituição, em idolatria, em falsas doutrinas, e são repudiadas pelo Senhor. Tiatira era uma cidade industrial ligada ao comércio. Era um centro conhecido pela produção e comércio de objetos de bronze. Então, o forte da cidade de Tiatira era bronze, o comércio de bronze. Por isso que Jesus, ele veio representado com olhos como chamas de fogo e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Tiatira, a igreja que tinha uma falsa profetisa, a Jezabel. E quantas pessoas que têm se ligado às falsas igrejas, falsas heresias, falsas profetisas, pessoas que têm sentado na mesa de Jezabel, que são as imoralidades, as práticas ilícitas. Quando Jesus ele aparece refletindo para a igreja de Tiatira, João o descreve com os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Os pés de latão reluzente representam o poder de Jesus para julgar e pisar seus inimigos, além da firmeza para aniquilar o mal e o pecado, formando assim a firmeza e a consistência sólida, imutável, representando a pureza e a justiça divina do Senhor Jesus. Os seus olhos, como chamas de fogo, representam a capacidade de Jesus de penetrar a mente, o coração, revelando as verdadeiras intenções humanas. O fogo nos olhos simboliza o poder de Jesus para sondar profundamente as intenções e pensamento do coração. Sua santidade penetrante e seu poder de julgamento, significando a onisciência do Senhor. Como ele diz aqui, conheço as tuas obras. Então ele conhece tudo. Conheço o teu amor, o teu serviço, a tua fé e até mesmo a tua perseverança. Também sei que as suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas fica tolerando Jezabel. A tolerância para a prática do mal. Então, não se deve tolerar o mal. Não se deve. Tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, profetizar e enganar, com atos ilícitos, imorais, sexuais, no meio do povo. Então, quanta imoralidade nos dias de hoje. E essa igreja de Tiatira passou por isso, né? Por isso que Jesus diz, digo, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás. Então, aqueles que se aderiram a Jezabel, eles conheciam as profundezas de Satanás. Mas o Senhor ainda tinha um remanescente, um povo que ainda servia ao Senhor com sinceridade, que guardava a fé, que praticava as obras. E o Senhor disse que daria a recompensa a cada um segundo as suas obras. Aqueles em Tiatira que estavam firmes, obedecendo a palavra do Senhor e não tolerando a Jezabel, iriam receber segundo as suas obras. E aqueles que estavam tolerando ao mal, as práticas ilícitas e vivendo na sujeira, também eles iriam receber segundo as suas práticas más e erradas.
Mas também existiam os vencedores em Tiatira, que ia receber a estrela da manhã, queria receber autoridade para reger com vara de ferro. Então, existe o vencedor. Mesmo no meio de tanta imundície, no meio de tanta imoralidade, no meio de tanto pecado, mas ainda existem os vencedores. Existem aqueles que ainda estão dispostos a pagar o preço para servir a Jesus. A quinta carta é a carta à igreja de Sardes. Está em Apocalipse capítulo 3, versículo 1 a 6. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tem nome de que vive, mas está morto. Sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, pois não tem achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste. Obedece, arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de veste branca. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, essa quinta igreja, essa quinta carta, a igreja de Sardes, era a igreja que estava adormecida, estava dormindo espiritualmente. Mas também tinha alguns que não contaminaram as suas vestes. Existia um remanescente que estava despertado, fiel, estava acordado. A igreja de Sardes era considerada como tendo uma fama de estar viva, mas na verdade estava morta espiritualmente. Então, essa igreja tinha aparência, que todos olhavam e achavam que tinha vida ali, mas na verdade havia morte espiritual. Sardes era uma cidade próspera, mas espiritualmente morta. Teve um passado glorioso, mas deixou-se seduzir. Então, quantos vivem nessa mesma situação da igreja de Sardes? Uma vida morta espiritual. Tem nome de que está vivo, tem nome de que é cristão, tem nome de que serve a Deus, tem nome de que é obreiro, tem nome disso e daquilo, mas está morto espiritualmente, está adormecido, está dormindo o sono da negligência, da indolência. Então Jesus ele fala que ele tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, e ele conhece todas as obras. E ele sabe que ali as pessoas têm nome de que vivem, mas estão mortos. É somente nome, é só fachada, só demonstra uma coisa que na verdade não é. Ser vigilante e confirma o restante que está para morrer. Então existia um remanescente que estava quase morrendo, mas ainda não estava morto espiritual, ainda tinha vida ainda tinha um pouco ainda de fé que poderia ser acrescentada e aumentada. Não achei as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste, ouviste, obedece e arrepende-te. Então o Senhor deu a oportunidade de arrependimento para a igreja de Sardes se arrepender. Deus dá a oportunidade de arrependimento para mim e para você, todos nós.
Todos nós recebemos de Deus essa oportunidade de arrepender, porque se não arrepender, vai ficar morto espiritual, vai pensar que está vivo, vai pensar que tem uma vida com Deus, mas na verdade está mais morto espiritualmente do que vivo. E Jesus ainda diz: se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Porque a Bíblia fala que o ladrão vem para roubar, vem para matar, vem para destruir. E é isso que o diabo quer fazer, tirar a sua vida espiritual com Deus, apagar o pouco que ainda tem. No entanto, também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Olha, mesmo em Sardes, onde a igreja estava praticamente morta, estava ali com cara de que estava viva, mas estava morta, dormindo espiritualmente. Mesmo ali, ainda existia um remanescente que estava firme, que estava com vestes brancas, que estava vigiando e que estava preparado para o Senhor Jesus. E o Senhor diz: de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, existiam aqueles que estavam de vestes brancas, tinha um nome escrito no livro da vida, e Jesus diz: de maneira nenhuma eu arriscarei o nome, mas eu vou confessar, vou falar o seu nome diante do Pai, porque são dignas, porque estão andando de vestes brancas, mesmo numa igreja morta, mesmo num lugar onde todos estão mortos, morrendo espiritualmente, adormecidos espiritualmente. Isso nos faz meditar. Como nós estamos? Será que nós estamos vivos espiritualmente? Ou estamos morrendo espiritualmente? Porque só vai receber o galardão aqueles que, mesmo que estiverem em Sardes, mas estiver de vestes brancas, estiver vigiando o nome escrito no livro da vida. A sexta carta está em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13, que é a carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. Conheça as suas obras. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrado a teus pés. Saibam que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação ou da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venha sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus. E também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta foi destinada à igreja em Filadélfia. Filadélfia, na língua grega, significa aquele que ama seu irmão.
E Filadélfia foi a igreja que sofreu pacientemente. Também foi reconhecida por sua fidelidade, por guardar a palavra de Jesus. Recebeu a promessa de uma porta aberta e foi elogiada por Jesus pela perseverança e obediência à palavra de Deus. Então, a igreja de Filadélfia, ela foi uma igreja que foi elogiada pelo Senhor, foi reconhecida pela sua fé, pela sua fidelidade, por guardar a palavra do Senhor. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então Jesus, como a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, ele coloca uma porta aberta diante de Filadélfia. Que coisa linda, irmãos, quando a porta está aberta para nós. Jesus é a porta. E essa porta está aberta para nós podermos entrar e cear com Ele e Ele conosco. Essa porta está aberta para nós podermos receber da salvação, receber da graça de Deus. Essa porta está aberta. Jesus, ele coloca diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Abadai, Aramai, Chuiramanai. A porta que ele abre, ninguém fecha. Quantas vezes Satanás tentou impedir e fechar a porta? Mas Jesus é a porta. Jesus é a porta. Ragachorecai. E essa porta está diante de ti. E você pode entrar por ela, encontrar pastagem, encontrar salvação, encontrar libertação, transformação de Candarábia. Charamandarábia Nagasai. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, ninguém. Já tentaram impedir, já tentaram fechar as portas de toda maneira, mas a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Quando Jesus se coloca como porta, essa é a porta da salvação, a porta da libertação, porta gloriosa, aberta para mim, para ti. Diante de ti coloquei uma porta aberta. Quem sabe você está aí tão amargurado e aflito, se encontrando num beco sem saída. Jesus é a porta. E essa porta se encontra aberta e ninguém pode fechar. Orabagashuriandaramanai. Sei que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra. Mesmo na pouca força, guarda a palavra. Mesmo na pouca força, guarda a palavra. Porque o Senhor não vai exigir o que você não tem. Mesmo que a sua pouca força é tão pouca. Mas guarda a palavra. Não negaste o meu nome. Quantas vezes o diabo põe situações para nós negarmos a Jesus. Mas não negue Jesus. Não diga não para Jesus, mas continua com seu coração aberto para Jesus, com a sua vida entregue nas mãos de Deus. Aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Você quer mais do que essa palavra para você? Saibam que eu te amo. Ô igreja,
Igreja de Filadélfia, saibam que eu te amo. É o próprio Jesus falando. Saibam que eu te amo, eu te amo. Por isso eu coloquei uma porta aberta diante de ti e ninguém pode fechar. E aqueles que se levantam contra ti, são sinagogas de Satanás, vão se colocar diante de ti e se prostrar aos seus pés e saber que eu te amo. Então a vitória é nossa. A vitória é do povo de Deus. A vitória é daqueles que crê, porque o Senhor peleja pelo seu povo. Aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrado. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da tentação que há de vir sobre toda a terra. A promessa do Senhor é guardar a mim, a você, a cada um de nós, da tentação que vem sobre a terra. Porque vem dias difíceis, dias de trevas, dias de tentação, de tribulação. Mas o Senhor é o que nos ama. O Senhor é aquele que abre a porta para nós. O Senhor é aquele que está conosco. O Senhor é aquele que nos ajuda. Labassurianda. Orabassuricandaраmanai. A hora da tribulação, a hora da provação sobre toda a terra. Mas o Senhor nos guarda, o Senhor nos faz vencedor em meio às trevas. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Zela do que Deus te deu. Guarda o que Deus te deu, para que ninguém roube aquilo que Ele entregou para você. A quem vencer, farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus quer fazer de você coluna no templo do Senhor Deus, coluna. O Senhor diz, farei dos vencedores coluna. Você foi chamado para ser coluna, o Senhor fará coluna. Então receba, Igreja Filadélfia, essa força que vem do Senhor. As 7 igrejas mencionadas no livro do Apocalipse, o que vês escreve e envia às 7 igrejas da Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então, são parte de uma visão que o apóstolo João teve enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Essas 7 igrejas eram comunidades cristãs reais, localizadas nas províncias romanas da Ásia, hoje parte da Turquia, mas a mensagem estende-se a todos nós, e a todos os tempos e a todas as épocas. A última carta, que se encontra no Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a 22, que é a 7ª carta, que é a carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas não sabe que é um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueça, e vestes branca para que te vista, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja.
Eu repreendo, castigo todo quanto amo. Portanto, sê zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glórias a Deus. A igreja de Laodiceia, ela tinha um contraste entre a riqueza material e a pobreza espiritual. Laodiceia era uma igreja muito rica, né? Era uma igreja onde eles tinham muitas condições financeiras. Por isso que afirma que rico sou e de nada tenho falta. Mas não sabe que é um desgraçado, cego, miserável e nu. Então, Laodiceia achava que era uma igreja riquíssima, por ter bens materiais, por ter uma vida numa condição financeira muito boa. Mas espiritualmente, ela era pobre. Na igreja de Laodiceia, Jesus disse: aconselho-te que de mim compres ouro puro. Ouro refinado no fogo simboliza a purificação, o aproximamento do caráter e a prova da fé por meio de desafios e provações. Assim como o fogo remove as impurezas do ouro, Deus permite as dificuldades da vida para fortalecer o cristão, a sua fé, o caráter, revelando a sua verdadeira essência. Assim como o fogo remove as impurezas do ouro bruto, as provações e as dificuldades, esse processo nos leva a ser refinado como ouro para remover as impurezas, deixando o metal puro e valioso. Já que Laodiceia era uma igreja rica, e o ouro é algo que tem muito valor, Jesus disse: eu aconselho que compre de mim ouro puro. Não esse ouro que vocês têm, essa riqueza que vocês têm, mas compra de mim ouro puro, uma vida refinada, uma vida santificada, uma vida purificada. Usou aqui a metáfora do ouro, porque o ouro ele era refinado, passando pelo fogo para tirar todas as impurezas, para tirar todas as escórias e ficar uma pedra valiosa e preciosa. Assim, cada um de nós, por meio das tribulações, das aflições, nós somos refinados como ouro no fogo, no fogo, para tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é vã, inútil, e se tornar uma pedra preciosa para Deus. Então saiba que muitas vezes as provações que você tem passado é para deixar você como esse ouro purificado, esse ouro que está pronto para estar em destaque, para ser usado, para ser usado como um metal valioso e precioso. A igreja de Laodiceia, com a fé morna. Então Jesus disse para a igreja de Laodiceia que não era quente e nem fria. Oxalá fosse quente ou fria, porque morno o Senhor iria vomitar, porque coisa morna dá ânsia de vômito. Quer dizer, eles nem tinham a posição de frieza e nem uma posição de uma temperatura quente. Era um estado morno, quer dizer, era uma coisa que mais ou menos, nem é e nem deixa de ser. Por isso o Senhor disse assim: então eu vou vomitar da minha boca, porque é morno. Não tem a temperatura quente, ou não é frio logo de uma vez. É aquela coisa que é e não é. Jesus ele disse: eu conheço as suas obras, que não és frio e nem quente. Mas quem dera fosse uma coisa ou outra. Porque o Senhor se agrada daquele que toma a decisão.
ou é frio, ou é quente, mas fica morno, né? Ele quer ficar entre dois pensamentos. Então, se torna desagradável. E ainda diz: rico sou, estou enriquecido, eu não tenho falta de nada. Então a igreja era uma igreja rica, era uma igreja de posição, não tinha falta. Então achava que as coisas materiais iam substituir as espirituais. A igreja de Laodiceia foi repreendida pelo seu mundanismo e pela sua complacência, que quer dizer benevolência ou indulgência em relação a outra pessoa, mas também pode ter um sentido mais negativo de conformismo excessivo e falta de ação. Como a pessoa se sentir satisfeita consigo mesma, a ponto de não perceber problemas ou perigo. Sendo assim, disposição para agradar ou autossatisfação excessiva que ignora a realidade, tornando assim amigo do mundo, inimigo de Deus. Então, Laodiceia, uma igreja que se conformava com o mundo, né? Não tinha, assim, uma espiritualidade, né? Era um conformismo excessivo, não tinha uma ação de cristão. Era uma coisa morna, é uma coisa sem poder de Deus, tornando assim amigo do mundo, né? Sendo assim um estado perigoso de autossofisticação, conforto e estagnação espiritual, que leva à falta de crescimento e ao afastamento de Deus. Então, ela tinha sua autoestima em si mesma e achava que não precisava de ninguém, né? Ela estava bem daquela maneira, conformada com o mundo, com todo o mundanismo. Junto com o ouro refinado, Jesus aconselha a igreja a comprar vestes brancas, que simboliza a justiça e a pureza de Cristo, para cobrir a nudez espiritual. E também aconselha a comprar colírio, que é a sabedoria e a capacidade de ver a verdade espiritual, para curar a cegueira espiritual. Porque eles precisavam do colírio, porque eles não estavam enxergando bem espiritualmente. Eles estavam cegos espirituais. A igreja em Laodiceia precisava buscar a verdadeira riqueza espiritual. E nós vemos isso, irmão, é a última fase, né? É a igreja de Laodiceia, a igreja morta, igreja morna, que não valoriza as coisas espirituais, somente as materiais. E Jesus aconselhou, né, para que comprasse. Para que comprasse. Comprasse o quê? O ouro, que é a riqueza espiritual, o colírio, as vestes, mas comprar de que maneira? Obedecendo a Cristo, tendo uma vida na presença de Deus, suportando as provações, as tribulações, as dificuldades, suportando tudo aquilo que lhe causaria morte espiritual. Então, vamos refazer, irmãos, a nossa vida e pensar em qual dessas igrejas nós encaixamos. O que está faltando em nossas vidas? Porque em todas elas, Jesus deu o elogio, Jesus mostrou o seu poder e também a sua crítica. Aquilo que estava mal. Então nós precisamos ver o que está mal em mim. O que eu preciso melhorar. O que eu preciso fazer para agradar a Deus. Que nós possamos reflexionar e meditar, estar atento à voz de Deus. Essas cartas que foram enviadas
às 7 igrejas da Ásia, diz respeito a nós também hoje, né? A nós também. A cada um de nós que precisamos ter uma vida com Deus, né? Jesus mandou João escrever e enviar 7 igrejas. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e da Laodiceia. Essas cartas estão aqui no livro do Apocalipse. E nós possamos meditá-la. Tire um tempinho na sua casa e medite na palavra de Deus. Tenho certeza que Deus tem muito mais para falar com você através da sua palavra. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor me deu nesta noite. Que o Espírito de Deus possa falar mais profundamente ao seu coração. E que você possa dar crédito, ouvido à voz de Deus. E que você esteja disposto a aguardar essas palavras de vida, porque Jesus está à porta e Ele bate. Deixa Ele entrar. Deixa Ele fazer parte da sua vida. Eu te convido para orar. Vamos fazer um instante de oração. Senhor, meu Deus, eu fui fiel em falar a sua palavra, Senhor. Eu creio que o Senhor é aquele que vai alcançar os corações. E o que o Senhor vai trazer aos corações, Senhor, o resultado da sua palavra. Orabagai, Shurimicai, visita este lar, visita esta família, visita essa pessoa que está necessitada, visita aqueles que estão ouvindo, aqueles que vão ouvir depois, ó Pai. Alcança a vida de cada um, vai curando, vai sarando, vai transformando, vai dando livramento, vai dando escape, vai colocando as tuas mãos, Senhor. Opera pela sua misericórdia. Ora calabasuricai, o Senhor é a porta aberta, que o Senhor possa fazer na vida de cada um, segundo aquilo que lhe apraz. Opera, Senhor, visita aqueles que têm pedido oração. Alcança cada um, Senhor, vá ao encontro, toma nas tuas mãos, ó Deus, e dá a vitória em nome de Jesus. Amém? Senhor, me revela uma pessoa que você sente um mau hálito de dentro de você. Você coloca aquele mau hálito, aquele cheiro horrível de podridão. E tem pessoas que têm zombado de você por causa desse mau cheiro que sai da sua boca quando você fala. E o Senhor está te dando uma libertação. O Senhor está te dando uma cura. Receba em nome de Jesus Cristo. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Teve um dia que você chegou a chorar de raiva porque você foi muito humilhada por causa desse cheiro ruim. Amém? Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem sofrido tanto, que você olha e você não vê saída. E você tem falado, Senhor, me abre uma porta. Senhor, faça algo por mim. Senhor, eu preciso do teu socorro. E Deus está entrando com providência. Receba de Deus, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Aquela pessoa que entrou dentro da sua casa, saiu falando de você e você chorou muito por causa disso. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que Deus te chamou como atalaia. Deus colocou palavras na sua boca. E o Senhor manda dizer assim, fala e não te cales. Não tenhas medo de falar quando Deus mandar falar. Abre a sua boca e seja fiel em entregar aquilo que o Senhor tem mandado falar. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você teve um sonho. Nesse sonho você via muitas pessoas chorando e sofrendo. E você falava, acalma, aquieta, Deus vai te ajudar. Receba do Senhor em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você está num desespero muito grande, porque tem uma pessoa da sua família que está desaparecido. Já tem alguns dias, Alabassuri Calamanai, e você não tem nem notícia dessa pessoa, não sabe o paradeiro dessa pessoa, e você está muito preocupado. O Senhor manda dizer que Ele já está trabalhando e que o Senhor vai trazer
essa pessoa, Alabassuri Kalamanai. Mas não te assuste, Alamanagassuri Kalamanai, porque o Senhor e Kalamanai está dando um livramento. Mas se não fosse a mão de Deus, essa pessoa estaria morta. Receba de Deus, em nome de Jesus. O Senhor está revelando uma pessoa que você tem orado, clamado a Deus. Mas você tem se sentido tão vazio, você tem sentido assim, tão sem unção, tão sem graça. Tem momento assim que você fala, Senhor, não me deixe morrer espiritualmente, porque parece que eu não tenho mais força, não tenho mais graça em mim. O Senhor quer te dar o renovo espiritual. O Senhor quer renovar a sua força. Receba de Deus, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem descido na presença de Deus. Você tem chorado que nem criança na presença do Senhor. E você tem falado com o Senhor, você tem falado, Senhor, tudo o que eu quero é te servir. Mas parece que quanto mais eu me esforço para te servir, menos eu consigo fazer para o Senhor. Quanto mais eu quero me aproximar de Deus, parece que pior as coisas ficam na minha vida. O Senhor está entrando com providência. E o Senhor manda dizer assim, não temas, porque a mão do Senhor é sobre ti. E tu verás o que o Senhor fará em tua vida. Alabassuri canta. Receba de Deus, alabaxarabanai. O Senhor me revela uma pessoa que você viu, um parente seu, fazer algo que te aborreceu muito. E você se entristeceu tanto com isso, que se abateu, que você disse, para mim agora acabou tudo, eu não sinto graça em mais nada. Para mim é um ponto final. O Senhor manda dizer assim, levanta a cabeça, alabassuri cai, porque o Senhor está pelejando por ti. E o Senhor tem uma porta aberta para ti. O Senhor vai te tirar deste lugar. E o Senhor vai te dar uma grande vitória. Para tu ter certeza que o Senhor fala contigo. Você falou, Senhor, ou o Senhor faz, ou não sei o que será. Eu não sei se vou suportar. Receba de Deus, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você está pedindo por um parente seu. Você tem clamado a Deus e colocado essa pessoa na oração. Mas essa pessoa tem sido usada terrivelmente pelo inimigo. E o inimigo tem usado a boca dessa pessoa para te acusar, te apontar, para te condenar, para falar coisas horríveis. O Senhor manda dizer assim, aquieta o coração, porque a mão de Deus está agindo em seu favor. E operando Deus, quem impedirá? Orabassuri canta. Oramasturianda lá, baixando e cai. O Senhor diz assim, para tu saber que o Senhor fala contigo. Tu falaste assim, Senhor, é teu. Faz o que o Senhor quiser, porque eu lavo as minhas mãos. Alabassuri cai. Oramassuri amanda, neva nagasai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem ido no banheiro e você tem passado horas dentro do banheiro. E é algo assim tão terrível que parece que você está preso dentro de uma cadeia. Tem algo que te aprisiona. Você entra, você não tem vontade de sair dali. Parece que o mundo inteiro lá fora se acabou. A única vontade que você tem é de chorar, chorar, chorar e de se acabar em lágrima. O Senhor está enxugando a sua lágrima. E o Senhor está dando a resposta. Alabassuricai. O Senhor diz assim, chega de chorar. Alabassurianda alamanai. O Senhor está providenciando algo inesperado na sua vida. Alamanagassurikai. Algo que tu nem imagina. Alabassurikai. O Senhor diz assim, abre o teu coração e creia e testifica no meu nome, porque o testemunho será grande. Receba do Senhor em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você se sente assim, vazio de Deus. E você tem pedido, Senhor, coloca azeite na minha vida, coloca da graça do teu Espírito Santo sobre mim, porque eu me sinto tão vazia, tão vazia, tão vazia. Parece que eu não vou conseguir dar nem um passo a mais. Parece que tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos vai de água abaixo. Mas o Senhor
Ele diz assim que é poderoso para te revestir de poder. Ele é poderoso para te fazer vencer. Ele é poderoso para te fazer alcançar um mistério desenrolado de Deus. Porque o Senhor é aquele que tem mistério contigo na terra. Receba do Senhor. Oramacai, oramanás, turiamanai. O Senhor me revela uma mãe que você tem chorado muito pelo teu filho. E você tem falado, Senhor, será que eu vou ver meu filho se acabar, sendo destruído? Qualquer hora dessa eu vou ver meu filho chegar morto. Senhor, não me deixe passar por essa situação. E você tem chorado, você tem orado, você tem clamado, você tem pedido e parece que nada acontece. O Senhor manda dizer assim, persevera, continua clamando, porque o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. O Senhor está dando um livramento ao teu filho, e o Senhor vai arrancar o seu filho com mão estendida e braço forte. O Senhor vai fazer um reboliço tão grande, alabassuri calamanai, que ele vai vir correndo para os pés de Jesus. Receba, alabassuri canta. Oramagai tioremanasturi andaragachai. O Senhor me revela uma pessoa que você decepcionou com alguém e você perdeu o desejo de ir para a igreja. Você, toda vez que fala que é para ir para a igreja, te dá um nó. Você se sente amarrado, você não tem força, você não tem coragem. Aquilo fica na sua mente e aquela cena não sai do seu coração. O Senhor está entrando com libertação. E o Senhor diz, perdoa, porque vou eu virar o teu cativeiro. E vou eu mostrar que sou na tua vida. Alabassuri cantaramanai. Volta ao teu primeiro amor. Alabassurianda lamanai. E pratica as primeiras obras. Alabassurimicai. Porque o Senhor vai honrar a tua fé. Receba alabassuricai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem falado, Senhor, será que nunca vou ter alegria? Senhor, será que nunca vou poder falar uma bênção? Será que é só prova, só tristeza, só lágrimas, só dor? Todo mundo festeja, todo mundo se alegra e eu choro. O Senhor manda dizer para ti, alabassuri canta, a sua prova tem sido difícil, a sua prova tem sido doída, mas o Senhor tem te dado talento. O Senhor tem te dado capacidade. O Senhor tem te dado dons espiritual. E o Senhor vai te usar como uma ferramenta, alabassurikai. Oragashuri amanagasurikai. O Senhor vai te usar como um instrumento glorioso nas mãos de Deus. E muitas almas tu vai ganhar para o reino de Deus. O Senhor diz assim, não temas, tudo tem o tempo. A prova tem o começo, mas tem o fim. O Senhor proverá sobre tua vida e grande será a resposta de Deus para ti. Alabassuri canta. O Senhor me revela uma pessoa que você pensou em escrever algo para alguém, mandar uma mensagem, mas depois você sentiu algo tão estranho no seu coração. O inimigo falou no seu ouvido para você abandonar e deixar para lá, não se importar mais com essa pessoa. Mas o Senhor manda dizer assim, faz o que tu tens sentido no teu coração e manda a mensagem e dá um tapa na cara do diabo. Porque Satanás quer a inimizade, mas o Senhor é aquele que tem providência para a tua vida. E se tu se humilhar, o Senhor vai te exaltar. Oragassuri calabassurikai. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você pensou, alabassuricandaраmanai, como vou mandar essa mensagem se eu estou com o coração machucado? Receba de Deus, em nome de Jesus. Uramassurikai. O Senhor me revela um filho, alabassuricandaраmanai, que você faz tempo que não tem contato com a sua mãe. Alabassuricandaраmanai. E a sua mãe tem orado muito em seu favor. Alabassuricandaраmanai. Mas você nunca mais falou com a sua mãe. E o Senhor manda dizer assim, olha, lembra da sua mãe e manda notícia para ela. Fala com ela enquanto é tempo, porque brevemente o Senhor a tomará de ti. Alabassuri calamanai. Para que você tenha certeza que o Senhor fala contigo.
Tu tiveste um sonho, e no sonho você abraçava a sua mãe e beijava ela, Labassuricanta, Oragassuricai, e você acordou e passou o dia inteiro pensando nela. Receba, Labassuricai, Oragassuricanda, Labassuricai. O Senhor me revela uma pessoa que você precisa de um milagre. A sua situação está muito difícil e só um milagre de Deus para resolver esse problema. O Senhor está entrando com este milagre. Receba, é pela tua fé. Se tu tiver fé, tu receba. O Senhor me revela pessoas que o Senhor está entrando com providência em papéis, em causas, pessoas que o Senhor está entrando com providência, Alamanagassuri, Alabaxaramanai, em escritura, em documentação, e o Senhor está selando com a vitória. Se você pode crer, receba em nome do Senhor. Amém? Tem uma pessoa que você pediu a Deus em favor de um vizinho teu, porque esse vizinho é deficiente físico e ele tem sofrido muito com a sua família, e você tem colocado na oração. O Senhor tem recebido as suas orações, e o Senhor vai entrar com providência na causa deste vizinho, e o Senhor diz que tu também receberá a tua bênção, por clamar em favor desta pessoa. Receba em nome de Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão, juntamente comigo, e ore assim, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Amém? Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Levante também a sua mão e fala assim: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir até o fim dos meus dias. Que Deus abençoe você que tem aceitado Jesus. Que Deus abençoe você que tem ouvido a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos aqueles que ainda vão ouvir depois o vídeo gravado. Que Deus abençoe a todos, que todos possam ter paz, alegria, graça, poder do Espírito Santo. Que Deus entre com providência na vida de cada um. Sou grata a Deus por você estar me ouvindo. E peço a Deus que te abençoe abundantemente e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida. Um forte abraço e até a próxima. E a paz do Senhor, em nome de Jesus.